Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja a Deus, o eterno Deus e a Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu sou o pastor Van, quero conduzir você na sua paciência e na sua liberdade, da sua mente, dos seus pensamentos, para juntos nós lermos o texto do Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 10. Então é um texto que é muito usado pela religião, tanto a religião evangélica como a religião das Testemunhas de Jeová, como a religião adventista do sétimo dia, os teólogos adventistas, os teólogos evangélicos. E muitos desses teólogos, eles não falam a verdade, omitem a verdade. Na verdade, todos eles omitem, né, esse texto aqui, esta passagem aqui, esta revelação que está contida nesse texto do Apocalipse 3:10, que vamos ler já já. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida. Aqui está você que está no canal, que já passamos dos 200 inscritos no canal. Glória a Cristo Jesus por isso, glória a Deus por isso. E pela sua vida, pela sua participação, pela sua contribuição, pela minha vida, para que eu permaneça aqui trazendo luz, trazendo revelações, trazendo as revelações que a religião ocultou por 1000 anos ou pelos séculos, por muitos séculos. Então, a você, o mais novo inscrito no canal, seja ele, seja ela, meus parabéns, seja bem-vindo, Deus continue te abençoando grandemente para a glória do nome dele. E a todos os que assistem, né, o canal Iluminados pela Graça, sejam todos abençoados, todos com a mente de Cristo ativada e se alimentando do Evangelho da graça de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Parabéns, sejam bem-vindos. Então vamos ao que interessa, vamos ao assunto. Hoje tem bomba, hoje tem revelação, mais uma, né, das demais que nós já vimos aqui. Então o texto é este aí. Presta bem atenção aqui agora, certo? Aos detalhes, né, como diz no seminário, aos pormenores do texto, do contexto, do versículo, do capítulo. Existem os pormenores que muitas vezes, se não tivermos cuidados, a gente passa batido, mas aqui a gente não vai passar batido não. Aqui a gente vai ler e nós vamos ver o que realmente o texto diz, o que João quis transmitir, ou que João transmitiu para as 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos lá? Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Detalhe aqui, tentação. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Pastor, o que o senhor quer dizer com isto? É que erroneamente, forçosamente, vamos dizer assim, até criminalmente, é um crime quando os teólogos evangélicos religiosos admitem que esse texto aqui está falando da segunda vinda de Jesus e que Jesus iria tirar a sua igreja num futuro que nunca vai chegar. Eles afirmam, em todo livrinho de escatologia religiosa evangélica adventista, diz lá os seus doutores da lei, que nesse texto aqui, olha só, nesse texto aqui, Apocalipse 3:10, há um arrebatamento antes da grande tribulação. E eu, pastor Van,
humildemente, simplesmente, sem doutorado, sem anel de doutor no dedo, eu vou provar para você e para eles que aqui não há arrebatamento e nem tampouco Jesus não vai tirar este povo aqui, né, da grande tribulação. Por que não vai tirar, pastor? Porque isto aqui já aconteceu e Jesus não tirou, não arrebatou ninguém para o céu. Isto aqui já ocorreu, já aconteceu e não foi ninguém arrebatado para o céu aqui. O que é que isto significa dizer? O que é que significa esta expressão aqui, ó? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, a hora da tentação, olha só aqui aqui, ó, na King James atualizada, olha o que está, como ele escreveu, como traduziu. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, eles dizem, os teólogos, os escritores de livros, fazedores de livros, afirmam que Jesus vai livrar o povo da hora da tentação ou da grande tribulação. Aí você me pergunta, pastor João, o senhor entende desta forma como eles? Não. E nem o texto diz isso, que Jesus não livrou. Eu estou colocando para o passado porque isso aqui é passado, já aconteceu. Jesus não arrebatou, melhor dizendo, livrou, mas não arrebatou ninguém para as nuvens ou para os céus, né, como eles querem que seja assim, certo? E esta palavra aqui onde tem ali, ó, que virá sobre o mundo todo. Este mundo todo, a religião evangélica adventista do sétimo dia, eles afirmam que este mundo todo aqui seria no nosso mundo, no nosso tempo, na nossa geração, e todo o globo terrestre seria atingido por esta grande tribulação. Isto é verdade, pastor Van? Não. Bom, antes de eu adentrar neste assunto, eu quero passar algumas poucas informações sobre esta igreja e o que estava acontecendo, né, no período que João escreveu a estes irmãos da Ásia Menor. Bom, aqui é a igreja versículo 7 começa a história desta igreja, quando ele diz aqui, ó, ao anjo da igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Este livro, estas recomendações, esta grande tribulação, né? Ele escreve a esta igreja, João, a Filadélfia, e ele diz, assim declara aquele que é santo, verdadeiro, que possui a chave de Davi, né? Que possui a chave de Davi, o que ele abre ninguém consegue fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Deixa eu voltar aqui para melhor entendimento isso aqui, certo? Nesta versão aqui, corrigida fiel, ok? Então, João escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor. E dentre estas 7 igrejas estava esta aqui, Filadélfia. Então, o Apocalipse, é bom você entender isto. O Apocalipse foi escrito, dirigido, teve um endereço, foi para as 7 igrejas da Ásia Menor. Prove isso, pastor. Nos vídeos anteriores tem, mas eu vou provar aqui. Capítulo 1, versículo 11, olha só, aqui ó, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E ele vai dizer o nome das 7, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia.
e a Laodiceia. Então ele está escrevendo aqui para a igreja de Filadélfia. Então o que significa, voltando lá, capítulo 3, versículo 10, isto aqui, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, pastor Van, o que significa a hora da provação sobre o mundo todo? É isto que nós vamos ver aqui neste vídeo. É isto que eu vou falar para você. É esta mensagem que eu vou transmitir. Então, o que significa a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo? Bom, mas antes, vamos aqui sobre Filadélfia. Eu resumi bastante para você ter um entendimento. Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal. Foi uma cidade localizada no centro-oeste da Ásia Menor. Capítulo 1, versículo 11, como a gente viu, certo? Então ela se localizava lá na Ásia Menor, quando os irmãos lá de Filadélfia, ou os irmãos das 7 igrejas, receberam o livro do Apocalipse, que foi dirigido para eles e não para nós. Filadélfia, ok? Assim, chamada por causa, Filadélfia recebeu este nome por causa do seu fundador, Átalo Filadelfo, rei de Pérgamo, que veio a ficar sob o domínio dos romanos. Filadélfia fazia parte do mundo do Império Romano. Então aqui, ó, no capítulo 1, e o versículo de número 11, isto aqui, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio derradeiro, que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Dentre estas 7 igrejas estava a Filadélfia. Então aqui também era o mundo. É bom você despertar para isto, acordar para isto. Isto aqui é um mundo. Aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ela estava na Ásia Menor. Porque aqui também era o mundo. É aí onde você vai descobrir que o Apocalipse, que a grande tribulação não foi para todo mundo cosmos, mas para oikomene. Oikomene, que é uma palavra grega, que a gente vai ver isso aqui bem detalhado, mas calma, adventista, calma. Então, calma, doutores. Então aqui, isto aqui, Ásia Menor, era um mundo. Por que era um mundo da época de João? Por quê? Porque Filadélfia fazia parte do mundo do Império Romano. Ela era dominada, ou seja, o Império Romano, né, dominou aquelas terras, aquelas cidades, aqueles impérios que tinham por ali, e ali passou a ser um mundo dominado por Roma, aonde Roma dominava toda a extensão de Roma, aonde tinha uma bandeira de Roma, o Império de Roma, ali era conhecido e chamado de mundo. E o grego chama este mundo dominado por Roma de oikomene, e não cosmo, não oikomene, certo? Então, Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas da Ásia. O maior problema desta igreja que eles enfrentaram, os irmãos de Filadélfia, o maior problema eram os próprios judeus. Ou seja, os judeus não convertidos. Deu maior dor de cabeça, deu maior problema, a um ponto de Paulo e de Cristo chamaram os judeus aqui, deixa eu ver aqui, de demônios aqui. Então, os não convertidos, certo? Eram os judeus que foram esses judeus não convertidos ao cristianismo, a Cristo, a graça revelada por Paulo. Então esses judeus, eles deram o maior problema às igrejas da Ásia Menor, à igreja de Jerusalém, aos apóstolos. Você vai ver um pouquinho sobre isto aqui. Então eles também foram chamados de mentirosos, né? Capítulo 3, aqui ó, Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 9, aqui.
E eis que eu farei da sinagoga de Satanás, era isso que eu queria dizer, eles foram também chamados de sinagogas de Satanás, aos que se diziam judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então, sinagogas de Satanás. Aqui não tem nada a ver com o espírito maligno, não. Aqui era aqui é tipo uma metáfora, né? Uma figura, uma linguagem, certo? Então, os judeus não convertidos, Agora, irmão, preste atenção aqui, antes que eu esqueça. Eis que eu farei ao sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Olha o contexto. É só você prestar atenção do contexto, nos pormenores, lembra desta palavra? Nos pormenores, que você vai descobrir que o Apocalipse não foi escrito para os nossos dias. Porque é uma linguagem arcaica, é uma linguagem histórica, né? É uma linguagem preterista, ficou lá no passado, é uma linguagem de um passado muito distante. Olha só, e eis que eu farei as sinagogas de Satanás aos que se dizem judeus. Ou seja, João está se referindo aos judeus e não a nós. Então, se o Apocalipse fosse para os nossos dias, teria que haver judeus no nosso meio, para João poder expressar isso. Vocês que se dizem ser judeus na religião, apesar que tem muitos judeus, a religião evangélica e a religião adventista do sétimo dia está recheada de judeus. Por quê, pastor? Porque eles são adeptos a Moisés. Eles têm como seu senhor Moisés, porque são praticantes da lei de Moisés, a qual Deus, Cristo, cravou, né, no madeiro. Está lá, a lei foi abolida, né? Cristo é o fim da lei. E os que são praticantes da lei caíram, né? Não estão na graça, da graça eles caíram. Então, eu farei a sinagoga de Satanás aos que dizem ser judeus e não são. Olha a direção de Paulo, problemas que eles estavam encontrando, né, antes da queda do templo, né, ali da partida de Jesus até 70, 40 anos, uma geração de problemas, certo? Eles enfrentaram diretamente os judeus não convertidos, que eles chamavam de sinagoga de Satanás. Então, esses judeus, né, isto é uma figura, né, é um sentido, né, esta expressão sinagoga de Satanás. Então esta expressão ela tem um sentido mais figurado. Olha o capítulo 2 e o versículo 9 também, também fala sobre isso. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, olha só, dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então esta expressão sinagoga de Satanás, ela tem um sentido mais figurado, não sentido literal. Não estou dizendo que eles são filhos de Satanás, que essa doutrina é de Satanás, não, mas é um sentido figurado, dizendo que eles são inimigos dos verdadeiros cristãos. Eles são opositores, foram opositores dos apóstolos, dos ensinos apostólicos de Cristo, da graça de Cristo, do evangelho de Cristo. Então, esses judeus, que foram denominados de sinagogas de Satanás, eles tinham a sua doutrina baseada na lei de Moisés. Preste atenção aqui. Então, os judeus não convertidos a Cristo, né, João chama de sinagoga de Satanás. Esses judeus não convertidos faziam oposição aos ensinos dos apóstolos e a Paulo. Então, eles já vinham fazendo oposição, né, os judeus não convertidos, que se diziam ser cristãos e se apresentavam, né, com uma cartilha da lei de Moisés. Era isso que eles faziam, né, quando eles pegavam um convertido, né? Hoje em dia é diferente? Não.
Você vê que quando a gente se converte ao verdadeiro evangelho, as boas novas do evangelho da graça de Cristo Jesus, muitos aparecem para querer nos contradizer, para dizer que Jesus não veio, que Jesus ainda vem, para dizer que é necessário o batismo das águas, para dizer que se você não comer um pedacinho de pão e um suquinho de uva, você não vai para o céu, para dizer que se você não fizer jejum, você não tem o Espírito Santo, para dizer que você tem que buscar o Espírito Santo no monte, onde ele já habita em você. Tem que dizer que você tem que fazer voto, onde você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Não dá. Não bate com as escrituras. Então, esses judeus, você vai ver já, eles diziam isso. Diziam que tem que circuncidar, né? Tem que guardar o sábado, né? Onde o nosso descanso é Cristo. O nosso sábado é Cristo, o Senhor do céu, da terra, do sábado, do domingo, da segunda, da terça. Nós não guardamos dia nenhum. Nós, os pregadores da graça, do verdadeiro evangelho, não guardamos dia nenhum. Se algum guarda, ele está completamente também distorcendo e afastado da graça de Cristo Jesus. Então, esses judeus não convertidos faziam oposição aos ensinos dos apóstolos e a Paulo, certo? Também conhecido como falsos irmãos. Então, esses da sinagoga de Satanás, que dizia que tinha que fazer circuncisão, de dar o dízimo. Esses são sinagogas de Satanás que ainda tem nos dias de hoje. Agora, veja como eles se comportavam nos dias de Pedro, de Paulo e de João. Gálatas, olha como é que Paulo fala sobre eles. Paulo dá um elogio sobre esses irmãos. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 18, versículo 4, que diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem à servidão. Olha a opressão como era grande, a perseguição, né? Por quê? Porque Paulo, né, ele tinha, né, a verdadeira revelação, ou as últimas revelações da salvação, que era o evangelho sem lei, sem obra, sem as ordenanças da lei, sem precisar guardar nada, porque o sacrifício foi feito aonde? Na cruz do Calvário. Nós somos batizados aonde? No Rio Jordão? Por João? Não. Em Cristo Jesus, na sua morte. Fomos ressuscitados como se levantamos, como somos molhados na água? Não. Na sua ressurreição. Romanos capítulo 6, do 1 ao 6. Então, Paulo pregava isto, e estes falsos irmãos rodeavam, né, as 7 igrejas da Ásia Menor, querendo distorcer e apagar da mente dos irmãos, né, esta graça. Então Paulo chama de falsos irmãos. E hoje, ó, tá assim nas sinagogas de Satanás no Brasil, tá cheio de falsos irmãos. Então, agora capítulo 1, versículo 8, olha só: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Eles estavam espalhando que para ser salvo precisava guardar a lei, para ser salvo precisava ser batizado nas águas, precisava participar de pãozinho e suquinho, que eles chamam de Santa Ceia, que é Páscoa. Então eles precisavam participar disso, precisava fazer jejum para ser mais espiritual, pagar voto, buscar Jesus no templo, que eles chamam de igreja, ou no monte, né, nas consagrações. Então esses falsos irmãos pregavam este falso evangelho que já era passado, né, ao qual agora Paulo diz que a salvação é mérito de Cristo e vem por meio da graça, e graça é favor e merecido, né, foi mérito de Deus, mérito de Cristo, né, e foi pago na cruz do Calvário. E hoje nós somos inocentados, não temos culpa nenhuma. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Então, esses falsos irmãos que estão aí nas sinagogas de Satanás, né, faziam opositores aos apóstolos. Romanos 16, valendo aí, vá guardando aí. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz, 17, olha só: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles.
Tá vendo aí? Olha os falsos irmãos. Olha a sinagoga de Satanás. Olha o que é que eles queriam implantar, né, de volta à lei de Moisés, o batismo, a Páscoa, a ceia, jejum, dízimo e assim vai. Veja se não tem aí na sinagoga, né, se o Brasil não está cheio, né, de sinagogas de Satanás. Desviai-vos deles. Aí ele diz, 18, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Tá vendo aí? Os falsos irmãos, falsos profetas, falsos doutores, tá cheio as sinagogas de Satanás. Então, 2 Coríntios, vamos aqui, 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 11, 2 Coríntios, peraí, deixa eu colocar aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4, que diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha a preocupação de Paulo com os novos convertidos, versículo 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não vos abraçastes, com razão o sofrereis. Olha a preocupação de Paulo com os falsos irmãos, os judeus, os falsos cristãos, que se diziam ser judeus e não eram, eram falsos irmãos, certo? E também, versículo 13, agora, você tá entendendo isso aqui? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha a comparação que Paulo fala com esses irmãos, como o próprio Satanás que se transfigura em anjo de luz. Então veja aqui o combate, né, a briga, né, a preocupação dos apóstolos, principalmente Paulo, né, com a sua igreja, né, o que eles estavam enfrentando, a luta que eles estavam enfrentando era com os falsos irmãos que queriam voltar às velhas práticas do judaísmo. Você vai ver isso aqui. Então, se diziam esses falsos irmãos aqui, ó, falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos irmãos, se diziam ser cristãos e diziam terem aceitado a Cristo como Messias e Salvador. Diziam ter o Evangelho da Graça como fonte de salvação, mas negavam tudo ao dizer que não há salvação sem a guarda dos mandamentos ou da lei de Moisés, sem os costumes de Moisés, sem as tradições judaicas. Você entendeu isso aí? Então eles se chegavam e diziam, não, nós também somos cristãos, nós temos a graça de Cristo. Mas na hora de provar a verdade, eles negavam. Por quê? Porque eles apresentavam a Moisés e diziam que aquele que se converteu, né, a Cristo, ao cristianismo, a graça, a salvação sem obra, sem mérito da lei, eles diziam que eles não teriam salvação, não iam alcançar a vida eterna, porque a salvação, segundo os falsos irmãos, falsos judeus, falsos apóstolos, seria por intermédio da lei de Moisés. Hoje é diferente? Não. Hoje a religião evangélica e a religião das testemunhas de Jeová, eles são os mais que apelam, que pregam, que imputam na cabeça dos seus seguidores, que inculcam, né, que doutrinam que a salvação tem que ter a participação da lei de Moisés. Veja se não é assim. Olha só, eles diziam que tinham que guardar toda a tradição judaica. E hoje não é diferente. Eu saí de lá. Eu saí desse sistema
tenebroso, religioso, fantasioso, enganoso, que é a religião evangélica. Está aqui, ó. Olha só como era a verdade. Atos 10, 45. Olha o que é que diz Atos, capítulo 10, 45, que diz, ó: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora olha o detalhe: e os fiéis que eram da circuncisão, judeus, os fiéis judeus, eles eram fiéis à sua tradição, mas tinham se convertido a Cristo e eles não aceitaram a conversão dos gentios de início. Agora veja Atos 11, Atos 11, versículo do 1 ao 3, que diz: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Agora olha o 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, ou seja, eram judeus que se diziam ser convertidos, mas não queriam abandonar, né, negar, né, a sua origem, né, a circuncisão. Eu sou judeu, né, de nascença, né, de pátria, tenho que guardar a lei de Moisés, eu tenho que dar o dízimo, eu sou judeu, eu tenho que dar o dízimo, eu sou judeu, eu tenho que me molhar nas águas, eu sou judeu, tenho que participar da Páscoa, a ceia, eu sou judeu, eu tenho que fazer voto, eu sou judeu, eu tenho que me sacrificar, fazer jejum, guardar o sábado. Por quê? Porque eu sou judeu. E vai morrer judeu e não vai para a glória, não vai para a eternidade, porque é judeu, não é cristão. Então, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Olha o escândalo que eles tinham quando Pedro foi lá e comeu sem lavar as mãos com os gentios, que eles chamam de incircuncisos. Olha a batalha aqui, tá vendo aí? Capítulo de número, você vai ler Atos 21, né? Atos capítulo 21, Atos capítulo 21, você vai ler do versículo 17, isso aqui eu vou querer que você leia, certo? E logo, vamos ler só o princípio do capítulo. E logo que chegaram a Jerusalém, os irmãos, logo que chegaram a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito bom grado. Aí ele vai contar essa história e você vai ler o que aconteceu aqui com os judeus que se diziam ser convertidos, os escândalos e a pressão que eles fizeram, né, aos apóstolos, para que os novos convertidos gentios aceitassem, né, a lei de Moisés, os mandamentos, que dessem o dízimo, e você vai ver a resposta. Então você vai ler Atos capítulo 11, Atos capítulo 21, do 17 ao 28. Agora vamos ler aqui Atos 15, olha só o que os judeus que se diziam ser convertidos. Atos 15, e o versículo de número do 1 ao 5. Olha, presta bem atenção aqui agora. Como era assim, e hoje é diferente? Não. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, tem que circuncidar. Você que pratica a lei, você tem que circuncidar, senão você não é salvo. Senão você não vai para o céu, não vai para a eternidade. Tem que circuncidar, meu irmão. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícias e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. 4. Olha o 4. Até o 5. 4.
E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Agora olha o 5, olha o 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, olha lá, Apocalipse 3, 9, Apocalipse 2, os judeus da sinagoga de Satanás, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário, era mister, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Hoje é diferente, porque se não se batizar, não tem salvação. Se não der o dízimo, não tem salvação. Se você não guardar o sábado, não tem salvação. Se você não guardar os costumes de Moisés, não tem salvação. Se não jejuar, não tem salvação. Ou seja, são sinagogas de Satanás. Repito, são sinagogas de Satanás. São judeus, hoje os evangélicos e os adventistas do sétimo dia, são judeus que se dizem convertidos ao Evangelho de Cristo, mas são guardadores da lei de Moisés, são falsos doutores, falsos irmãos, não seguem, não obedecem ao verdadeiro Evangelho, a graça de Cristo Jesus, ou seja, um evangelho limpo, um evangelho puro, as boas novas que foi pregado por Paulo, tanto a judeu como a gentil. Este evangelho limpo, este evangelho puro, este evangelho sem nenhuma, mandamento da lei, cerimonial, este evangelho é o que salva, é o que liberta, é o que purifica, é o que limpa o homem, a alma ou o espírito do homem. Então, veja o que Paulo ensinava e o que era ser o verdadeiro judeu. Olha o que é que Paulo ensinava e como é que ele identificava um verdadeiro judeu. Romanos capítulo 2, aqui, Romanos capítulo 2 e o versículo 28, 29. O que era olha como é que Paulo identificava um verdadeiro judeu cristão e não um falso irmão. 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. 29. Mas é judeu o que o é no interior, e incircuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o verdadeiro judeu aqui, cristão judeu, era o que tinha feito a circuncisão no coração e não na carne. Você entende o que eu estou falando? Ok? Então, assim também, o verdadeiro cristão é todo aquele que é batizado por dentro e não por fora. Aqui, Marcos, capítulo de número 1, e o versículo 7 e 8, que diz: e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Agora olha o 8. Eu em verdade tenho vos batizado com água, que não salva, não liberta, não purifica, não santifica, não transforma, não mata ninguém, não ressuscita ninguém e não leva ninguém para lugar nenhum. É só um banho externo para tirar a sujeira do corpo. Eu vos batizo com água nos dias de hoje. Nos dias de João, teve a sua eficácia, teve a sua glória, seu mérito. Mas quando chegou este aqui, o ministério de João acabou. Acabando o ministério, acabou também o que João fazia, a prática de João, a eficácia desse aqui findou, acabou com a chegada desse. Olha o que é que João diz. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem não for batizado por dentro com o Espírito Santo
pode se batizar, eu vou dizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 500, 1000 vezes, e não é salvo. Você entende isso? Batismo com água não salva ninguém, não transforma, não muda nada por dentro, só lava, só tira as sujeiras de fora do corpo, somente só serve para isso. É tomar um banho, é melhor tomar banho em casa, no banheiro, no chuveiro, entendeu? Agora, se não for batizado com o Espírito Santo, meu irmão, você pode se batizar na Batista, na Assembleia, na Universal, na Presbiteriana, na Congregacional, na Unidos em Cristo, na Comunidade Cristã, na Unidos do Brasil, pode se batizar na Igreja A, Igreja B, igreja... não vai para o céu se for batizado com água, você não vai. Agora, se você crê no Evangelho da Graça de Cristo, você é um cidadão do céu. Então, aqui, certo? Então, pronto. Então, a gente viu todos o resumo necessário desta igreja de Filadélfia, ok? Vimos que ela fazia parte, certo? Da igreja da Ásia Menor, e a Ásia Menor, que era terras dominadas, controladas pelo Império Romano, e aonde o Império Romano dominava, ali era considerado mundo. A última terra que era dominada por Roma, era pelo Império Romano, era uma extensão, foi uma extensão do Império Romano. Então esta terra era considerada de mundo, mas não o mundo cosmo. Você vai ver aqui o que é oikomene e cosmo. Então cosmo era todo o globo terrestre. Então Apocalipse, para a gente fechar aqui, Apocalipse 3 e o versículo 10, que diz: como guardaste, vou botar desta aqui, essa expressão aqui é boa, King James, aqui ó, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, a religião evangélica e adventista do sétimo dia tem como esse texto aqui o arrebatamento da igreja, por ordem, a grande perseguição, a grande tribulação, o grande sofrimento que, segundo eles, vai atingir todo o globo terrestre, ou seja, Brasil, África, França, China, Rússia, vai atingir todo o globo terrestre, né? E esta grande tribulação virá sobre o mundo todo, a todas as pessoas. E isto não é verdade. Não é verdade. Quando eles dizem aqui, ó, e te livrarei da hora da tentação que virá sobre o mundo todo. Mundo aqui não é cosmo. Você quer saber isso aqui? Próximo estudo. Não perca. Olhe, não perca o próximo estudo. Por quê? No próximo estudo, certo? Eu vou falar sobre o arrebatamento disto aqui, que não teve arrebatamento aqui. Eu vou falar também, esse arrebatamento foi secreto, como a religião evangélica diz, também não foi secreto. A grande tribulação seria para os dias de hoje, para os nossos dias, e também seria esta grande tribulação para o mundo todo. Foi próximo estudo, não perca. Deus te abençoe grandemente. Parabéns pela sua inscrição. Dá o like aí, confirma aí seu like, compartilha mesmo, com força, e se inscreva no canal. Você que está vendo, dá uma força aí ao teu irmão Van, dá uma força. Não esqueça esse negócio de, é pastor, é do sistema, releve isso, isso não leva ninguém para o céu. O que nos leva e o que nos une para o céu é o Evangelho da Graça e o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Deus te abençoe grandemente. Hari Kai Eirene.